Bom dia, irmãos, graça e paz, queridos. Que bom poder retornar a este púlpito que por tantas vezes estive, mas dado a questão de sessão pastoral, por uma questão ética, a gente tem que se afastar, faz parte do processo, e sinto-me muito honrado na manhã desse domingo estar aqui, como além de ser membro desta igreja já há cerca de 3 anos e meio, ser aí um dos candidatos aí à sessão pastoral. Deus tem o melhor para a sua igreja, a igreja é dele. Pediram-me para que eu me apresentasse, né? De repente tem pessoas aqui que não nos conhecem, né? Meu nome é Claudemir Pedroso, tenho 51 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho 51 anos, né? Sou casado há 31 anos, 9 meses e 15 dias com a Patrícia. Sou pai do Felipe, que tem 30 anos, da Rebeca com 28 e da Ana Beatriz. Cadê a Ana Beatriz? Ela já está... está lá no fundo lá. Está lá no fundo lá. Foi lá conversar com o Guerrinha. São os missioneiros da igreja, né? Estão lá conversando lá atrás. Minha esposa, por favor, fique de pé. Sei que tem muitas mulheres bonitas aqui, mas ela toda sobrepujas, como diz a palavra de Deus. Deus abençoe, né? Tem me acompanhado já nesta jornada pastoral. Sou pastor ordenado desde o dia 23 de setembro do ano de 2000, então tenho mais de 20 anos de experiência pastoral. Sou escritor, sou autor de 26 livros, tendo 22 publicados e 4 aí com gráficas, né, para ser produzido. Então, basicamente, né, esse sou eu, né? Alguns aqui já nos conhecem há um tempo. Estivemos aqui auxiliando essa igreja no pastorado durante esse tempo em que estava adentrando a esse processo. E estamos aqui, junto com os irmãos, para aquilo que Deus ele tem para com a sua igreja, né? Que Deus seja louvado por todas as coisas. Esqueci-me de dizer que eu tenho uma filha nora, Jaqueline, e tenho 2 netos, o Pedro de 8 anos e a Ana Beatriz de... Manuela, é a emoção, irmãos. A Ana Beatriz é minha filha, a Manuela, né? A Manuela de 3 anos, né? É a emoção de estar aqui com os irmãos, né? E mais uma vez quero ressaltar o privilégio de estarmos aqui nesse local que é um local que contempla a palavra de Deus, um local onde temos que ter a responsabilidade. E a mim cabe nesta manhã trazer para vocês, ou como aqueles que já tantas vezes me ouviram, eu gosto de falar que nós vamos ter aqui uma conversa, né? A palavra de Deus é uma conversa. O pastor nada mais é do que um contador de histórias, um contador da história que traz cura, que traz libertação, um contador de uma história, mas é uma história com H, uma história verdadeira, uma história que trabalha na redenção do homem, uma história que verdadeiramente faz a diferença sobre a vida do homem, que dado ao pecado original, ele se perde, mas no meio do caminho, Deus, ele projeta a salvação, enviando-nos Jesus. E eu quero nesta manhã estar conversando um pouco com os irmãos a respeito de um homem que estava dentro deste projeto de Deus, desse projeto salvífico. Jesus faz parte da linhagem desse moço, mas um moço que passou por muitas e muitas privações, passou por muitas e muitas agruras, passou por muitas dificuldades. E às vezes nós olhamos, eu estava essa semana meditando no texto de Gênesis, desde o capítulo 37 ao capítulo 50, que narra a história desse jovem. E esse jovem, ele nos faz entender o porquê que muitas vezes os nossos sonhos, eles são alternados, eles são alterados. Muitas vezes os nossos sonhos, eles são frustrados. E por que não dizer que muitas vezes os nossos sonhos, eles são despedaçados? Estamos no início de um ano. Estamos hoje aí entrando na 4ª semana desse mês, desse primeiro mês desse ano. E eu tenho certeza que você colocou alguns projetos, você fez algumas propostas para que pudesse adentrar esse ano e poder cumpri-los. Mas eu tenho certeza também que nesta manhã aqui algumas pessoas já têm uma frustração de sonhos. Algumas coisas que projetei, que planejei para o decorrer deste ano, eu já tive algumas questões frustradas logo no primeiro mês. E às vezes nós não entendemos isso. Nós buscamos compreender, nós buscamos entender, queremos arrumar até mesmo um culpado. Mas Deus é o Deus que nos traz lições, grandes lições,
através dos nossos sonhos despedaçados, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia, capítulo 39 de Gênesis. Nós vamos falar sobre o José. Para os íntimos, o Zé. Um jovem que traz-nos lições, eu diria que fervorosas. Você que ainda não leu o texto de José, eu sei que uma rede de televisão aí, ela fez aí uma novela sobre José. E tem cristãos que buscam entender a Bíblia assistindo novela. Você pode até entender alguma coisa, mas nada como o texto bíblico. Nada como a emoção do texto bíblico, nada como sentir Deus agindo no texto bíblico, nada como sentir o Senhor falando conosco através do texto bíblico. E nesses 13 capítulos, porque o capítulo 38 não, é o único de Gênesis no final que não fala de José, o 37 a partir do 39, são 13 capítulos curtos e que nos trazem lições maravilhosas. Nos diz o texto do capítulo 39, do verso 19 ao 23, e os 4 primeiros do capítulo 40, que diz assim para nós: Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu servo agiu comigo. Ele ficou irado, aqui falando de Potifar. E o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde estavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim o carcereiro encarregou José de cuidar daquilo que era necessário para fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com os seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles, e eles ficaram lá presos por algum tempo. Há muitas histórias que nós conhecemos, histórias de pessoas, história da nossa própria vida, histórias na Bíblia de sonhos que foram completamente destruídos, sonhos que foram despedaçados, sonhos que, como eu disse nesta manhã, talvez você entrou aqui pensando: puxa vida, aquele sonho que eu tinha parece que está ficando um pouco mais distante. Sonhos que muitas vezes por coisas que não conseguimos até mesmo explicar. Sonhos que são arquivados e alguns sonhos que são até mesmo extintos. Quando eu olho para a vida do José, eu vejo José esse exemplo vivo de alguém que teve os seus sonhos, de certa forma, despedaçados, seus sonhos talvez impedidos. Eu fico pensando em José, filho de Jacó, olhando a riqueza do seu pai, olhando tudo aquilo que o pai adquirira no decorrer dos anos, ali junto com os seus 11 irmãos, eu fico pensando que ele devia pensar: olha, a vida do meu pai parece ser uma vida tranquila, e eu quero ser aquele que vai herdar as coisas do meu pai, ou dar continuidade aos negócios da família. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, continuar aqui cuidando, criando os animais que o meu pai tem. Eu quero continuar dar sequência na vida em que o meu pai tem concedido a mim. Porém, os planos de Deus são muito diferentes. Nós conhecemos a história e sabemos que a vida de José era uma vida íntegra. A vida de José, ele era uma pessoa que tinha compromisso com Deus. José, ele vivia uma vida com Deus. E Deus então o revelara algumas coisas através de sonho. Mas José, por não ter de certo modo talvez um discernimento, ele começa a contar o sonho para os seus irmãos.
E aquilo gera uma certa revolta, aquilo gera um ciúmes, aquilo gera uma briga entre a família. E José então, aos 17 anos, ele é vendido aos ismaelitas por 20 moedas de pratas. Ali nós começamos a ver talvez uma derrocada dos sonhos desse jovem garoto, desse adolescente quase jovem, 17 anos, tenra idade, a idade para aprender aquilo que é a produção da vida, a idade para colocar em prática os seus sonhos. E é interessante que o texto bíblico vai dizer que em nenhum momento José ele contendia com Deus. Em nenhum momento José ele questionava a Deus por aquilo que estava acontecendo. Ele havia sido traído pelos seus irmãos. Ele havia sido vendido como escravo, alguém que vem de uma linhagem legítima, alguém que tinha tudo para ser bem-sucedido, agora estava no Egito. Mas mesmo no Egito, e é interessante que Deus está sempre com aqueles que lhe pertencem. Mesmo no Egito, José ele consegue prosperar. É vendido como escravo de um homem, um comandante da guarda de Faraó chamado Potifar. E aquele jovem ele fica 11 anos trabalhando para Potifar. O jovem que foi se desenvolvendo, que foi crescendo, que foi ganhando prestígio, não pela pessoa que ele era, mas pela pessoa que Deus o fez ser. Um homem que tinha temor a Deus, um homem que colocava Deus à frente de tudo. Então ali ele começa a prosperar, ele se transforma no homem de confiança de Potifar. E eu creio que talvez ali ele começa a refazer as suas esperanças de dias melhores. Ele começa a ver que coisas boas estavam acontecendo. Até que em determinado momento tinha uma pessoa que estava de olho no José, a mulher de Potifar. A mulher de Potifar então ela espera que não tenha ninguém na casa e ela se lança contra ele para seduzi-lo e diz para ele: olha, vem aqui, deita comigo. E ele disse: não, eu não posso fazer isso porque eu não posso pecar contra o meu Deus e também não posso pecar contra o meu Senhor, porque tudo ele me entregou. A única coisa que ele não me deu acesso foi em relação à senhora. Aquela mulher então se lança contra ele, o agarra, e ele então, para fugir daquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fugir sempre da aparência do mal, ele deixa suas vestes nas mãos dela e foge. Quando aquele homem que estava fora, Potifar, ele chega, aquela mulher em posse daquelas roupas diz: olha, este homem, este hebreu que está aqui, que você trouxe, ele entrou na nossa casa para me afrontar, ele tentou abusar de mim. E novamente, aquele homem ele fica bravo com o José e o lança na cadeia. Eu fico pensando talvez no emocional do José. Eu fico pensando talvez no momento em que ele acha que está num determinado ápice e a sua vida ela vai progredir. De repente acontece novamente. 11 anos havia passado desde que ele havia sido jogado naquele buraco lá em Dotã. Desde aquele tempo que ele foi vendido como escravo. O mesmo pesadelo se repetia agora. E mais 2 anos José ficara trancado num buraco, escondido de uma prisão, de uma cadeia, pagando por um crime que ele não cometeu. E é interessante como em Gênesis capítulo 40, verso 14 e 15, ele vai conversar com o copeiro e fala: olha, eu estou aqui de forma ilegítima, eu não cometi pecado nenhum, eu não cometi erro nenhum para estar aqui. Quando ele fala com o copeiro e revela também o sonho do copeiro e fala: olha, quando você estiver com o faraó, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando você estiver lá. Mas por incrível e por mais dolorido que pareça, havia um propósito divino em tudo aquilo que José estava passando. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por momentos, por situações, por circunstâncias, e nós não entendemos. Mas quando nós começamos a olhar para o Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, nós começamos a ver que até mesmo no momento de dor, Deus, Ele tem os seus propósitos, totalmente os seus desígnios para com aquele que nele espera, para com aquele que nele confia. Havia um propósito. A Bíblia diz que Deus estava como que provando José. A palavra provar significa no hebraico derreter, refinar, purificar e separar as impurezas. É justamente o que Deus faz conosco, sendo cristãos.
conosco que entregamos a nossa vida para o Senhor, conosco que precisamos a cada dia viver uma vida de santidade. Deus, Ele nos prova, e é justamente na sua prova que Ele nos mostra o seu grande e verdadeiro amor. Mas a história de José, ela tem algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Quais são as lições que eu posso aprender com José? Qual a lição que a igreja pode aprender com o José em relação aos seus sonhos, quando até mesmo a gente acha que não há mais solução, porque os sonhos, eles foram totalmente despedaçados? A primeira lição que eu aprendo com esse jovem é que os sonhos despedaçados, os sonhos frustrados, eles servem para renovar, para nos lembrar, para nos levar para mais perto do Senhor e vivermos uma comunhão plena com Ele. O capítulo 39, verso 2, vai dizer para nós, a parte A do versículo, que o Senhor estava com José e o abençoava em tudo quanto ele fazia. Durante os 11 anos de José, que ele viveu na casa de Potifar, o próprio texto vai dizer isso. Deus estava com José. E eu abro aqui um adendo dizendo como é interessante, ou como é fácil entender que Deus está conosco quando tudo está bem. Como é legal saber que Deus está conosco quando os nossos planos, eles estão de acordo com a nossa vontade. Como é fácil entender que Deus está conosco quando estamos desfrutando de alegrias, quando estamos desfrutando de prosperidade. Mas é interessante que José agora, ele está sendo vítima, enfrentando uma falsa acusação e sofrendo consequências que talvez você deva ter perguntado para Deus, porque muitas vezes eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu estou sofrendo essa situação? Por que eu estou vivendo esta questão, se eu sou um homem de Deus? Por que eu estou passando por essa provação? Porque eu estou buscando viver a sua glória. Por que, Senhor, que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo, se eu tenho buscado viver uma vida sem pecado? Talvez essa possa ter sido, em alguns momentos, a sua pergunta para Deus. José, ele estava preso, ele estava encarcerado, e ele começa a sofrer justamente as consequências por ser um homem que estava buscando fazer a vontade de Deus. E é nesse contexto, verdadeiramente, que nós vemos que os sonhos de José, eles começam a ser despedaçados a partir do momento que ele é lançado na prisão. Mas mesmo na prisão, o texto do capítulo 39, o verso 21, eu vou dizer aqui que Deus, ele traz à mente, Deus, ele traz para o José a mesma fala do verso 2 do capítulo 39. Se você acompanhar na sua Bíblia, Gênesis 39, verso 20 e 21 diz: e o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão, lembrando que ele ficou mais 2 anos. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Às vezes nós não entendemos as coisas que Deus faz. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, querido, que seja no conforto do palácio, ou seja na crueldade de uma prisão, Deus está sempre com aqueles que Ele amam. Deus está sempre com aqueles que o amam, com aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma coisa que eu aprendo é que muitas vezes nós queremos viver a nossa vida da nossa forma. Nós projetamos a nossa vida, nós fazemos os nossos planos, nós cumprimos a nossa agenda, sem convidar Deus a fazer parte dela. É interessante que José não estava assim, mas Deus tinha uma lição muito especial que nós vamos entender, que nós vamos ver mais à frente na vida do José. Por isso que nesta manhã, querido, eu quero que você faça aqui uma reflexão em relação à palavra de Deus e em relação à sua própria vida, de como nós precisamos verdadeiramente depender do Senhor em tudo aquilo que fazemos, porque até mesmo as coisas difíceis, até mesmo as coisas ingratas, até mesmo os sonhos despedaçados nos servem para glorificar o nome de Deus, porque é um propósito do Senhor sobre todas as coisas. E eu fico pensando que justamente é por isso que Deus às vezes despedaça os meus sonhos. É por isso que Deus muitas vezes despedaça os teus sonhos,
Porque o propósito de Deus é transformar, é renovar a nossa comunhão com Ele. Deus quer que como cristão nós venhamos deleitar-nos no seu amor, possamos confiar no Senhor. Um Senhor que no momento de aflição nós achamos que estamos sozinhos, mas um Deus que jamais nos abandona, um Deus que jamais se afasta de nós, um Deus que nunca nos deixa. Muitas vezes nos afastamos do Senhor por conta de influências pessoais, nos afastamos do Senhor por conta de uma prosperidade, porque muitas vezes algumas dessas questões elas bloqueiam o nosso sentimento por Deus. E é interessante que o Paulo, o apóstolo, ele tem uma lição muito grande a nos dizer em Filipenses capítulo 3, verso 10. Ele falando à igreja de Filipos, ele diz: eu renunciei todas as coisas. Quando ele fala que renuncia a todas as coisas, ele está falando em relação aos bens presentes, ele está falando em relação aos prazeres temporais. Ele diz: eu descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo, de ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesma possa alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu estou renunciando às coisas do mundo, eu estou renunciando ao pecado, eu estou renunciando à glória própria, eu estou renunciando a tudo por amor a Cristo. Porque ele dizia o seguinte, uma das preocupações de Paulo, e uma das coisas que nós vamos ver muitas vezes nas suas epístolas, é como ele falava. Paulo, ele era um homem que tinha saudade do céu. Paulo era um homem que gostava de falar do céu. Paulo era um homem que falava sempre que morrer e estar com Cristo era melhor. Paulo é um homem que nos dá grandes lições de mostrar que estar com Cristo é melhor do que todas as coisas. Mas aqui ele está dizendo: eu renuncio ao mundo para estar com Cristo enquanto a esta terra, porque estar com Ele naquilo que há de acontecer no porvir será melhor ainda. O Senhor, querido, Ele sempre agirá de uma forma muito especial para nos atrair a Ele. Então, querido, Deus, Ele quer sempre renovar a nossa comunhão. A primeira lição que eu tiro da vida de José. A segunda lição que eu tiro da vida do José, nessas lições que ele nos dá, é que os sonhos muitas vezes frustrados e despedaçados servem da parte de Deus para tratar dos nossos corações. Como está o teu coração? Quando eu falo do coração, eu não falo apenas que nós precisamos cuidar do físico. Ontem foi me perguntado, né? Pastor, como está o teu coração? Eu falei: tá bom. Eu fiz uma esteira, um exame de esteira em novembro, e depois que eu tive Covid, a Covid teve algumas alterações, né? E eu me preocupei com algumas questões pulmonares, de coração e tal. E a cada 3, 4 meses eu repito esse exame. Em novembro eu fiz, o médico falou: seu coração está parecendo um coração de um menino. Aí eu falei: o senhor está brincando, é para eu acreditar? Ele falou: não, pode acreditar, seu coração está muito bom. Ele falou assim: eu quero te ver em dezembro aqui, ou janeiro, e com a medalha lá da corrida de São Silvestre. Bom, ele vai receber uma medalha, mas não é de São Silvestre, porque eu participei de uma caminhada. Porque não dá para fazer corrida ainda, né, irmãos? Tem que caminhar, tem que pegar de leve também, né? E eu tenho uma medalha, pelo menos para apresentar para ele. Mas Deus, Ele trata dos nossos corações. É justamente aquilo que Deus novamente repete para o José. Ele repete no capítulo 2: o Senhor estava de modo que o prosperou. O Senhor estava com José. Nós vamos ver novamente no versículo 20 e 21, Deus dizendo: Ele estava com José e prosperando novamente. Eu fico pensando, uma das minhas formações, eu sou psicopedagogo, tenho formação em teologia, psicopedagogia e sou psicanalista clínico. É interessante que eu fico pensando no sofrimento do José. A gente tenta analisar psiquicamente a vida do José. E eu fico pensando que sofrer como José sofreu seria muito fácil ele ter adoecido de amargura, ter adoecido de ressentimento. Pensa você, se acontecesse com você, os teus irmãos mais velhos, sendo você um dos caçulas, por inveja, por ciúmes, vender você como escravo e você ir para um outro país, longe do teu pai, longe do convívio familiar. Imagine você com 17 anos, e analisando a mente, tentando imaginar como Deus cuida de nós, como Deus cuidou de José, como Deus, Ele quer cuidar de mim, como Ele quer cuidar de você.
Analisando friamente a vida do José, dado o seu sofrimento, eu acho que ele deveria ter adoecido, amargurado, ter ódio, sentimentos de vingança, autopiedade, pessimismo, coisas tão contemporâneas. Mas é interessante que na cadeia, na casa de Potifar, Deus estava tratando do José através dos seus sonhos despedaçados. E é interessante quando olhamos para toda a Bíblia, nós vemos que Deus ele é mestre nisso. Deus queria usar José na vida do seu povo. E nós vemos aqui porque daquele povo nasceria um Messias. Daquele povo nasceria aquele que traria a glória de Deus para as nações. E eu fico pensando, eu coloco no meu sermão um texto meu, né, um adendo meu, dizendo: a glória de Deus custou muito caro a José. Você já se imaginou pagando um preço na sua vida para que a glória de Deus se efetive? Para que Deus manifeste a sua glória? Isso é um privilégio, isso é um presente. É por isso que eu gosto do apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, quando ele fala que nós devemos nos alegrar quando passarmos por qual seja o tipo de tribulação. A Bíblia é a nossa referência. A Bíblia é o livro, querido, que nos faz caminhar em vida. Caminhar em vitória, muitas vezes, não é ter aquilo que gostaríamos de ter. Caminhar em vitória, ser próspero, ao meu entender, dentro da Bíblia, não é sermos ricos financeiramente, termos uma conta abastada, termos inúmeros carros, termos mansões. Isso é bom, isso também faz parte do propósito de Deus. Mas eu entendo que, em primeiro lugar, o que a Bíblia quer que eu entenda como prosperidade, será abençoado, é ser instrumento de Deus até no sofrimento, para que outras pessoas se beneficiem da graça poderosa do Senhor. É isso que eu creio, é isso que eu vejo na Bíblia, é isso que eu vejo na vida desse jovem. Deus o preparando para que ele fosse capaz de cumprir o plano de Deus para a vida de inúmeras pessoas. Mas Deus está tratando o coração de José. A Bíblia não diz, mas eu creio que no coração de José deveria existir sim algum ressentimento, sentimento de rejeição. Talvez não houvesse, nós vamos ver mais à frente, que eu creio que ele não tinha ódio dos seus irmãos, mas tinha um ressentimento, o apego que ele tinha com o seu pai. Como ele gostava de estar com o pai, como ele gostava de sentar no colo do seu pai, como ele gostava de ouvir a voz do seu pai, os conselhos do seu pai. Naquele tempo não existia a Bíblia escrita. A Bíblia era através da tradição oral, eles conversavam, eles falavam da Bíblia, e a Bíblia ia passando de geração em geração. Eu fico imaginando José falando dos feitos de Deus, da vida de Abraão, da vida de Isaque, o pai, falando para o seu filho. Eu creio que isso trazia, de certo modo, uma tristeza no coração de José. Se ficar triste muitas vezes não é errado. Ficar triste faz parte da nossa vida. Nós somos seres, dentro dos nossos 5 sentidos, nós ficamos tristes. Nós ficamos muitas vezes abalados. Tem até uma música que nós cantamos no Metamorfose Radical, abalados, né? Cadê a última música que a gente sempre canta? Como que é a música? Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. E é interessante que quando eu pensava nessa mensagem, eu lembrei-me desta música. Mas Deus estava cuidando. E 2 coisas eu vejo o cuidado de Deus. Deus estava tratando de José. 2 questões. Primeira delas, antes de José poder ser o provedor mais à frente, José precisava ser o perdoador. Ele precisava verdadeiramente liberar o perdão aos seus irmãos. Porque muitas vezes nós não precisamos ter raiva ou ódio de alguém, mas nós ficamos magoados com alguém. Existia essa mágoa no coração dele. E a mágoa é uma coisa que atrapalha, atrasa os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. A segunda coisa, que antes de abençoar o povo, porque José abençoou o povo. Quando nós estudamos sobre a história de Israel, a partir do Êxodo, aquele povo todo que está lá por causa do José. Antes de abençoar o povo, José devia liberar esse perdão para eles, perdoá-los, cuidar deles, os sonhos despedaçados. Talvez você entrou aqui nesta manhã pensando em algum sonho que foi deixado para trás, sonho que foi
retardado, atrasado. Sonhos que talvez enquanto você está ouvindo essa mensagem, você está aí pensando: puxa vida, realmente eu tinha um sonho assim. Deus, Ele quer restaurar esse sonho. Deus, Ele quer que você tenha esse sonho restaurado. E talvez o teu sonho não foi realizado, porque Deus está tratando do seu coração. Deus está tratando de alguma área da sua vida, de alguma parte do seu coração, de alguma coisa que gera em nós, de certo modo, enfermidade. Quando os nossos sonhos são despedaçados, é justamente porque Deus, Ele precisa tratar do nosso coração. Quando nós pensamos que alguém precisa, que Deus está tratando do nosso coração, às vezes nós abruptamente falamos: não, peraí, eu estou bem com todo mundo. Mas talvez há alguém que você precisa liberar perdão para essa pessoa. Há alguém que precisa receber o seu perdão. Há alguém que precisa que realmente você possa estar junto a ela. Há alguém que precisa que você de repente quebre uma barreira que por situações adversas, às vezes nós ficamos afastados de algumas pessoas e fala: por que fulano se afastou? Você nem sabe. Mas para que o projeto de Deus se cumpra, nós precisamos verdadeiramente reatar todas essas coisas. Precisamos estar verdadeiramente curados na nossa vida, curados na alma, curados no espírito, para que a vontade de Deus se prevaleça. Uma das coisas que eu acho lindo, que passado esses anos, 2 anos, completaram os 13 anos da prisão de José, de uma vida difícil, de sonhos despedaçados. Ele então é lembrado pelo copeiro do rei, copeiro que foi restaurado ao seu trabalho. E o rei, o faraó, ele tem um sonho, e nenhum dos sábios daquela época conseguiu decifrar o sonho de faraó. E aí o copeiro diz: olha, me lembrei aqui agora, até de forma tardia ele diz, de que quando eu pisei na bola com o senhor faraó, o senhor me mandou para a cadeia. Tinha um hebreu, um jovem hebreu. É interessante quando nós pensamos nisso, querido, por que a Bíblia faz questão de dizer que é um jovem hebreu? Porque hebreu e egípcio não se davam. Se você olhar a história, até mesmo quando os irmãos de José vêm para fazer parte da mesa, os egípcios estavam todos ali, mas eles ficaram numa mesa à parte, porque não havia mistura. Quando você olha para um milagre, Deus, Ele contempla um milagre do seu povo, porque Ele coloca um hebreu abaixo do homem mais poderoso da terra. Isso é um grande milagre. É que nós conversando sobre a história, parece que nós não temos essa percepção. Há um milagre extraordinário de Deus. Deus, Ele quebra os paradigmas da história. Deus, Ele quebra a questão estrutural, a questão histórica, para glorificar o nome dEle através de uma pessoa. E essa pessoa é o José. Aquele jovem então é chamado à presença. E é interessante a narrativa bíblica. Pediram para que ele se banhasse, para que ele fizesse a sua barba, para que ele se reproduzisse, para se apresentar diante do faraó. Isso quer dizer que estar na prisão não era tão fácil para o José. Ele não tinha condições de fazer a sua barba. Estava ali realmente com uma pessoa cativa. Mas ele vem até a presença e em nenhum momento ele se exalta, em nenhum momento ele reclama. Ele diz o seguinte, ele coloca Deus em todas as coisas. Se for propício ao Senhor, Ele há de revelar-te, faraó, aquilo que sucederá nos próximos dias. Ele coloca Deus sobre todas as coisas. Mesmo em detrimento do nosso sofrimento, querido, em detrimento das nossas perseguições, dos nossos sonhos frustrados, nós precisamos saber que Deus é aquele que está acima de todas as coisas, e Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Era assim na vida do José. Aí José então revela o sonho para o faraó. Sonho revelado. Na sua humildade, ele diz, e faraó pede um conselho para um jovem hebreu. E José diz: procura entre os seus homens, faraó, alguém que seja muito sábio, alguém que tenha boa administração, alguém que possa nesse período de seca, nesses 5 anos que vai ter prosperidade, juntar, somar, construir, para que quando vier os dias, os 5 anos de seca total sobre a terra, vocês possam sobreviver, e assim também o Egito poder cuidar das pessoas das outras nações. O faraó diz: não há no meu reino
Ninguém mais sabe do que você. Eu me emociono falando, querido, porque a Bíblia é algo muito impactante. Trago à memória a cena. José diante do homem mais poderoso. Isso faz com que eu precise vigiar mais. Porque às vezes nós colocamos pessoas num patamar de poderio e nós nos submetemos mais a circunstâncias, situações, do que ao Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus que, assim como Ele exalta o José, Ele quer exaltar a vida dessa igreja. Ele quer exaltar a sua vida. Ele quer que te dá o sucesso, Ele quer te abençoar através daquilo que você julga ser um sonho sem expectativa. Um sonho destruído, um sonho despedaçado. O faraó se vira para aquele jovem hebreu. Um jovem que estava com 30 anos agora. Um jovem que a única experiência que ele tinha era de prisão. A única experiência que ele tinha era de obedecer ordens. A única experiência que ele tinha era de ingratidão. E ele diz: não há no meu reino ninguém mais sábio do que você. Ninguém é digno de assumir esta posição, a não ser você, José. A partir de hoje, abaixo de mim, você será a pessoa mais poderosa. O homem, para mover o braço ou mover as suas pernas sem a tua autorização, não o moverá. E não precisa nem passar pelas minhas mãos. Irmãos, eu fico olhando, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. É dado então a filha de um sacerdote para se casar com José. E uma das formas do José reconhecer a providência de Deus, reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer o amor de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52. Porque o José não esqueceu do Senhor, Deus não esqueceu dele. Gênesis 41, 51. Ao primeiro filho, José então casa. José começa a governar o Egito. Então o seu primeiro filho nasce e José dá um nome. Lembro-me que uma vez eu preguei aqui falando a respeito da importância da Bíblia para o nome. O nome tem um significado para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para homenagear alguma circunstância, homenagear alguma situação ou para honrar uma pessoa antepassada. Aí diz aqui a Bíblia que ele dá o nome do seu filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, se ele está dizendo que Deus o fez esquecer do sofrimento, é porque José sofria ou não sofria? Lógico que sofria, mas o sofrimento não era maior do que o amor que ele tinha por Deus. Depois do seguinte: ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Queridos, eu fico pensando nessa forma do José glorificar a Deus. E há um texto no capítulo 41. Eu ia ler um texto aqui, mas é o texto que eu já falei para vocês. Quando o faraó ele coloca o comando todo nas mãos do José. Mas para encerrar, eu quero compartilhar com vocês a terceira lição que eu vejo desse texto. Os sonhos despedaçados, eles servem para traçar o caminho de Deus para nós. Gênesis 41, do verso 41 até o 44, é o texto que eu já narrei aqui para os irmãos, que para mim esse texto é muito forte. É a forma como Deus ele homenageia, ele exalta o José. E eu quero dizer uma coisa, querido: muitas vezes quando Deus enaltece e exalta um servo dele, não é para a glória do servo. Deus glorifica o nome dele através da exaltação que ele está dando para essa pessoa. Esse texto vai dizer isso: e acrescentou o faraó: eu dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real, o coloca no dedo de José, mandou vestir neles roupas de linho fino, colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço,
como era o costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem ao José, incline-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como maior autoridade sobre a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Talvez para mim e para você possa ser demorado, assim como nós julgamos demorado o processo de Deus no momento da aprovação. Às vezes os nossos sonhos são despedaçados por conta de uma enfermidade. Mas nós precisamos entender, querido, que Deus ele despedaça os nossos sonhos para nos fazer sonhar os sonhos dele. Quando você pensa nos seus sonhos, quando você monta os seus projetos, você coloca Deus nele. Em algum momento da sua vida você orou e disse: Senhor, os seus caminhos são mais elevados que os meus caminhos. Os seus sonhos são maiores do que os meus e são sempre bons. Seus sonhos são agradáveis e perfeitos. Em algum momento você colocou e falou: Deus, eu coloco a minha vida, o meu sonho, totalmente nas tuas mãos, para que o Senhor venha a sobressair na minha vida. Aí nós entendemos quando João ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Deus aqui não está diminuindo o José. Para nós, olhando humanamente, parece que ele foi totalmente desprezado. Talvez se fosse pegar aí um José contemporâneo, talvez um de nós poderíamos chegar e o José falava: olha, minha situação está essa, fui vendido como escravo. Falava: olha, vou arrumar um psicólogo para você, vou arrumar um psiquiatra para você. E muitas vezes nós também agimos assim na nossa vida. O que é patológico precisa ser cuidado, mas nós precisamos entender o que é vida espiritual, o que é vida com Deus. E podemos orar pelas pessoas que talvez nós sejamos aqueles que vão inseri-las nos sonhos de Deus. Talvez a frustração que vivenciamos hoje é porque Deus está querendo que nós sonhemos os sonhos deles. Jeremias capítulo 29, verso 11 vai dizer o seguinte para nós: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem e me buscarem de todo o vosso coração. Qual é o segredo então, queridos? É confiarmos no Senhor, é clamarmos pelo Senhor, é caminharmos com o Senhor, assim como fez o José. Ele não se intimidou, ele estava preso, mas não se isolou, mas ele se infiltrou na graça poderosa de Deus e fez a diferença. Eu creio que mesmo tendo sonhos frustrados, o José não deixou de ser um sonhador. A maior prova disso é que todos os sonhos que ele revelou verdadeiramente aconteceu, e ele viu os sonhos de Deus triunfarem sobre ele. No capítulo 45, abre a sua Bíblia, para mim é de uns momentos assim solenes sobre a vida do José. O encontro com os seus irmãos. José se revela quem ele realmente é. Os irmãos então ficam com medo. Os irmãos então dizem: olha, agora que ele descobriu quem nós somos, talvez agora o José ele vai fazer mal, ele vai se vingar da gente. Olha o que é discernimento espiritual, querido. Olha o que é ter a vida no altar do Senhor. Olha o que é ter a interpretação da vontade de Deus soberana e absoluta sobre as nossas vidas. Os irmãos chegaram com medo, quando ele diz o seguinte, olha, agora, verso 5 do capítulo 45, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês, adiante de vocês. Que entendimento maravilhoso, que entendimento.
13 anos de sofrimento, 13 anos de luta, 13 anos de choro todos os dias, de lembrar do pai, de lembrar o que os irmãos fizeram, mas depois ele entende o propósito de Deus. Deus me trouxe até aqui, Deus me mandou à frente de vocês, para que pudesse preservar não apenas o Egito, mas o povo de Deus, de morrer de fome. Que propósito maravilhoso eu vejo nesse texto. Que coisa linda nós podemos ver o sonho de Deus se transpassando, se triunfando sobre os sonhos do José. Talvez Deus ele quer fazer a mesma coisa, e eu creio nisso, porque senão não estaria aqui pregando para você. De que Deus quer fazer a mesma coisa sobre aquele sonho que talvez você não pensa mais. Sobre aquele sonho que você fala, não há como eu resgatar este sonho. Talvez se você entrou aqui nesta manhã e disse, olha, o meu sonho foi despedaçado. Eu quero dizer no nome de Jesus que Deus tem um caminho novo para você. Que Deus tem um caminho diferente para você. Que você possa nesta manhã abrir os seus olhos espirituais para enxergar os novos rumos que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para aquilo que Ele quer fazer sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Pode ser que nestes sonhos despedaçados, Deus quer que você tenha realmente um encontro com a graça salvadora de Deus na pessoa de Cristo. E que nós possamos sempre lembrar esses 3 pontos, essas 3 lições. A primeira, que através dos sonhos despedaçados, Deus quer renovar a minha e a sua comunhão com Ele. Que Deus quer tratar o nosso coração. Que Deus quer traçar um novo caminho para mim, para você e para esta igreja. Quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Eu não sei como o seu coração está nesta manhã. Não conheço algumas pessoas, mas não conheço os sonhos despedaçados de ninguém aqui. Mas eu creio num Deus que conhece. Mas olhando para a vida do José, olhando para aquilo, baseando-me pelo que diz a palavra de Deus, há 2 motivos pelos quais os nossos sonhos eles são despedaçados. O primeiro motivo são consequências de erros que cometemos no decorrer da nossa vida. E quais são os erros? Muitas vezes não colocar Deus nos nossos sonhos. Acharmos que por força própria, pela nossa capacidade de realização, podemos fazer tudo. E a segunda é quando o próprio Deus os despedaça. Qual a interpretação que você está tendo dos seus sonhos despedaçados? Seja como for, eu quero que você não saia daqui com dúvida em relação àquilo que na sua vida, que é um teu sonho, foi frustrado. Quero convidar você a ficar de pé. E enquanto o grupo de louvor estará louvando ao Senhor com essa música, eu gostaria que você que crê que Deus Ele quer fazer uma grande obra através daquilo que para você é um sonho despedaçado, eu gostaria que você viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar juntos. Eu não vou vir aqui à frente porque eu já estou aqui. Eu quero que você venha aqui à frente, que você possa conversar com o Senhor, que você saia daqui com a sua esperança renovada, que você saia daqui dizendo, Senhor, o meu sonho foi despedaçado, até então eu não entendia, mas eu quero, Senhor, que a partir de agora, a partir de hoje, este meu sonho ele venha glorificar o teu nome. Aconteça o que acontecer, Senhor, que o Senhor tire a mágoa do meu coração e que eu seja um canal de bênção e de liberação de perdão para outras pessoas. Então o grupo de louvor estará cantando e você tem a oportunidade de vir aqui nesta manhã para que juntos possamos orar ao Senhor. Irmãos, todos em espírito de oração. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me em teu amor. Faça essa oração. Ó Senhor, de ti preciso.
Quero que você neste momento comece a conversar com o Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor, o seu erro, o seu orgulho. Confie os seus passos a Deus nesta manhã. Coloque diante do Senhor o seu futuro, as suas atitudes. Clame verdadeiramente pela providência de Deus, pelo seu cuidado, pela sua proteção. E a partir de hoje busque caminhar com a graça de Deus, através da fé e da força que só o Senhor dá. Senhor, nós estamos aqui enquanto igreja, estamos aqui como servos do Senhor. Recebemos da parte do Senhor a Tua palavra, palavra essa que o Senhor é o dono dela. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos na mesma caminhada, na mesma estrada do José. Sonhos frustrados, sonhos despedaçados, aquilo que era sonho que agora passa a ser desesperança. Muitas vezes, Senhor, porque acreditamos mais em nós do que no Senhor. Acreditamos na nossa capacidade de realização e achamos que as nossas forças, elas não são suficientes para nos levar à realização desses sonhos. Mas nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Palavra essa, Senhor, que veio impactar as nossas vidas através da lição deste jovem, de José. Lição esta que está atravessando há mais de 6.000 anos de história, mas através dela o Senhor ainda continua falando. E assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor o abençoou, assim como o Senhor cumpriu o Teu propósito sobre a vida dele, cumpra o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Que haja verdadeira sujeição, a começar de mim, Senhor. Que haja sujeição, ó Pai, na minha vida. Que haja sujeição, ó Pai, na minha casa. Que haja sujeição na vida dos meus irmãos, para que a Tua vontade prevaleça, para que a Tua vontade se cumpra. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, eis aqui o Teu povo, a Tua igreja. Cada um aqui, ó Deus, conhece os sonhos despedaçados, e eu tenho certeza que cada um está colocando agora diante do Teu altar, Senhor. Não há lugar melhor para depositarmos os nossos sonhos, as nossas desesperanças, aquilo que nos foi roubado ou despedaçado, do que o Teu altar. Então que o Senhor possa receber, ó Pai, como um sacrifício vivo, que nesta manhã o nosso coração venha agradar a Ti, e que saiamos daqui leve, Senhor. Que saiamos daqui nesta manhã, Senhor, revigorados pelo Teu poder, visitados e contemplados pela Tua graça, fortes na força do Senhor para vencer todos aqueles que necessitam do nosso perdão, Senhor. Oh Deus, nos leva até essas pessoas. Deus, todas as barreiras, tudo aquilo que foi quebrado, ó Pai Celestial, restaura, restitui relacionamentos, restitui amizades, Senhor. Restitui, ó Pai, tudo aquilo na vida dos Teus filhos que necessita ser restituído e restaurado para a glória do Senhor. Nós oramos porque cremos no Teu poder, na Tua graça, e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Enquanto a tentação surge, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor,
justo e fiel, de ti eu preciso. Irmãos, antes de passar a palavra para o André, hoje é aniversário dele. Vamos cantar um parabéns para ele. Peguei ele de surpresa agora. Vamos lá? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado e um eterno porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aleluia, ele mandou até a frase que muitos de nós cristãos não conhecemos, né? Com Deus ao seu lado, num eterno porvir. Legal. Que a vida lhe seja a todos vocês um conterno. Aleluia, aplauda o Senhor, meu querido. Meus irmãos, chegamos ao fim deste culto abençoado, maravilhoso. À noite tem a continuidade do processo de sucessão pastoral, novamente com o pastor Claudemir. À noite também nós temos o maestro Cunha e banda, logo mais à noite, líder do Som Maior. Talvez ele cante alguma coisa do Som Maior, não sei se isso será possível, mas detalhe: o propósito de uma igreja aberta é trazer quem não conhece a Cristo. Traga visitantes, traga parentes, traga amigos. Deus te abençoe demais, um domingo debaixo da graça e da proteção dele. Vá com essa música para casa. Ó Senhor, de ti. Deus te abençoe.